Os sintomas não deixavam dúvidas. Atacada por uma febre de 40 graus, a vítima sentia crescer na virilha ou na axila um inchaço que assumia a forma de um doloroso furúnculo, do tamanho de um ovo ou de uma laranja. Insônia e delírios complementavam o mal-estar, fazendo com que o infeliz temesse tanto o sono como o despertar. No segundo ou no terceiro dia, seu corpo estaria tomado por esses bubões. Se tivesse sorte, os caroços se abririam em pus, diminuindo a dor e a febre. Aí surgiriam as manchas pretas na pele. Ardendo, com feridas por todo o corpo, o condenado sentia-se como se na antessala do inferno. Era a peste negra ou peste bubônica. O aspecto do infectado tornava-o repelente. Os olhos inchados pelas infecções e os membros cobertos pelas pústulas deixavam claro que a sua hora chegara e nada no mundo o salvaria. Neste momento de agonia, tremendo sem fim, ninguém mais se aproximava dele. Nem pai, nem mãe, nem irmão ou amigo que se apiedasse. Todos debandavam, temendo a contaminação. Cerca de uma semana depois dos primeiros sintomas, a vítima estava morta. Com poucas variações, foi assim que 25 milhões de pessoas morreram abatidas pela peste, entre 1347 a 1351. Ainda mais rápida do que a doença, corriam as histórias sobre ela. A primeira pandemia registrada data do século VI e teria começado em Constantinopla, mas a peste ficaria mais famosa durante a sua segunda onda, no século XIV. As primeiras notícias da peste vinham da Ásia, onde ela já fazia vítimas. Os relatos dos viajantes da Rota da Seda, que ligava a Europa à China, davam conta de mortes por causa da doença por volta de 1330, no deserto de Gobi. Aparentemente, a peste vivia nas tocas de roedores silvestres na região entre a China e a Índia. Ela permaneceu ali por milhares de anos, passando de roedor para roedor, carregada pelas pulgas, isolada naquela imensidão. Não podia ir muito longe, já que seus hospedeiros não costumavam fazer longas viagens, e mesmo as que ocasionalmente eram infectadas, não se afastavam muito de casa. O mundo nunca fora tão pequeno quanto no século XIII. Uma tropa de nômades mongóis pode ter acampado próximo a uma toca de ratos, ou um deles pode ter se juntado a uma caravana, ou ainda, uma minúscula pulga pode ter ido no dorso de um roedor para as roupas de um mensageiro que cruzava as estepes. O certo é que ela chegou à península da Crimeia, no Mar Negro. Ali, no porto de Cafa, a doença apareceu após um ataque de mongóis da Horda de Ouro. O lugar era frequentado por mercadores genoveses e venezianos, que aportavam seus navios à espera de bons negócios. Sem saber que podiam estar infectados, os marinheiros alçaram velas para retornar à Europa. Passaram por Constantinopla e em seguida, já abalados pelo efeito epidêmico, rumaram para o mar de Messina, na Sicília. Além dos homens doentes, o navio transportava ratos, milhares deles, e claro, ocultas nos pelos dos roedores, uma impressionante carga de pulgas. Ali, todos foram vetores da contaminação, já que uma vez que chega ao hospedeiro, a peste desenvolve dois tipos de epidemia, a bubônica e a pneumônica. A primeira expande-se pelo sangue, gerando os bubões nas ínguas e as ulcerações pelo corpo, mas mantendo-se na corrente sanguínea, só pode ser transmitida pela picada da pulga ou pela mordida do rato. A outra, no entanto, invade os pulmões, destruindo-os, provocando a expectoração. Essa forma pode ser transmitida também pelos humanos, já que a cada vez que tossem, lançam milhares de bacilos no ar. Na Idade Média, as palavras praga, peste ou pestilência significavam a aparição de uma enfermidade epidêmica que produzia um alto índice de mortalidade. Nem sempre o termo se referia à peste negra ou bubônica, já que outras epidemias como gripe, tifo, cólera e varíola, contagiosas e letais, também estavam presentes. No entanto, os sintomas da peste bubônica foram descritos em detalhes. Houve assim pestes ou pragas famigeradas que chegaram a ser denominadas com o nome do lugar onde começaram ou onde foram mais graves. A peste do século XIV foi a mais célebre pela sua mortandade. As pestes causavam temor e no período medievo muitas vezes foram interpretadas como castigo divino pelos pecados que o homem havia cometido. Além dessa crença, os homens também acreditavam que as enfermidades poderiam ser transmitidas pelo ar corrompido, teoria dos miasmas, e já percebiam que o contágio da doença se dava de pessoa a pessoa, fato que começou a gerar medo na aproximação com o outro, o que poderia propiciar o contato com as secreções eliminadas pelo doente durante o processo da enfermidade, tais como o sangue e o pus provenientes dos bubões, no caso da peste bubônica. O pensamento médico, fundamentado na teoria das influências astrais, ressaltava o ar como meio de transmissão das doenças. Era o ar envenenado, os miasmas e as névoas pesadas e pegajosas,
provocando todos os tipos de agentes naturais e imaginários, desde águas estagnadas dos lagos e rios até a conjunção negativa dos planetas que disseminavam a doença e a morte entre os homens. Assim, segundo a concepção dos miasmas, o ambiente corrompido das habitações e os hábitos das pessoas eram também associados à propagação da peste. O ambiente interno das moradias era o mesmo, tanto nos lares mais humildes como os castelos de pedra dos senhores feudais possuíam um único cômodo grande, situação que agravava os problemas relativos à saúde de seus habitantes. O principal agente insalubre era a coabitação com animais de criação. Outro problema dizia respeito à falta de ventilação. A maioria das casas tinha um piso de terra batida, sendo aquecidas por uma lareira central. As camas geralmente eram envolvidas por cortinados, que proporcionavam maior privacidade. Nessas camas, largas e compridas, dormiam até 8 pessoas. As condições internas das habitações, como a umidade, a fumaça, a ausência de privacidade e a consequente promiscuidade, eram agentes eficazes na transmissão de doenças. Neste ambiente corrompido, se um membro da família contraísse alguma doença, era tarefa muito difícil evitar o contágio. As cidades no medievo eram densamente povoadas. Os resíduos, fezes, urinas e águas fétidas eram lançados pelas janelas. As roupas eram lavadas raramente e, como consequência, elas ficavam infestadas de pulgas, percevejos, piolhos e traças. Quem mais corria risco eram os recém-nascidos, já que as mulheres, ao dar à luz, costumavam forrar as camas com lençóis usados. Entre 1/4 e 1/3 das crianças morriam antes de completar 1 ano e muitas outras antes dos 10 anos. De cada 2 nascimentos bem-sucedidos, somente 1 chegava à idade adulta. As casas eram ninhos de rato que disputavam os restos de comida com os animais de criação. O contágio era também atribuído ao ar corrompido, respirado pelos homens. Este ar alterava o corpo, putrefazendo-o. Os banhos em águas fétidas implicavam macular o corpo para se impor a toda uma série de moléstias. O interesse é que, ainda assim, o banho era prejudicial se tomado em excesso. Banhar-se em excesso era fazê-lo mais de 3 vezes por ano. Ele dilatava os poros do corpo, aumentando a possibilidade de contato com os miasmas. Aquele que não se isolava pelo medo da enfermidade se tornava mais vulnerável ao contágio. O contato com ar corrompido deveria ser evitado. Assim, as práticas para combater a doença se resumiam basicamente a medidas de isolamento, que protegiam o corpo de influências nocivas à saúde, tais como beber e comer em exagero e ter frequentes relacionamentos com mulheres. As práticas contra a doença consistiam na desinfecção do ar e das pessoas, ou seja, em acender fogueiras nas encruzilhadas da cidade, passar perfume e enxofre nos corpos, nos objetos, nas roupas e nas casas, a fim de purificar tudo aquilo que pudesse estar contaminado. Mas raramente eram aplicados alguns tratamentos fundamentados no conhecimento rudimentar da cura pelo semelhante. Envolvia-se o doente em um pano vermelho, mantendo-o deitado em uma cama com cortinas também vermelhas. Picadinhos de serpentes eram ingeridos na forma de poções, com o intuito de proteger os enfermos do veneno da peste. Também havia uma curiosa crença de que os zeladores de latrinas estavam imunizados, o que levava muitas pessoas a visitarem esses estabelecimentos públicos, supondo eficazes seus maus odores. As diversas ideias e pronoções associadas à doença se organizavam na mente humana e davam forma às suas representações, que por sua vez criavam novos conceitos, teorias e práticas. Os sinais da doença causavam pavor ao enfermo e aos mais próximos a ele. Os bubões purgavam pus e sangue, sendo acompanhados por manchas escuras resultantes de hemorragias internas. Os doentes sentiam dores muito fortes e geralmente morriam em até 5 dias após a manifestação dos primeiros sintomas. No caso dos pulmões, o doente tinha febre alta e constante, tosse forte, suores abundantes e escarro sangrento, e morriam em 3 dias ou menos. Em ambos os casos, tudo que saía do corpo, hálito, suor, sangue dos bubões e pulmões, urina sanguinolenta e excrementos enegrecidos pelo sangue cheirava extremamente mal. A depressão e o desespero acompanhavam os sintomas físicos, o que levou alguns escrivães da época a dizer que a morte se estampava no rosto dos condenados. As pessoas dormiam com saúde e morriam antes de acordar. Foi grande o número de médicos e de pessoas caridosas, entre elas freiras, que morreram ao tentar ajudar os doentes. O contágio fulminante ficou bem caracterizado, já que uma pessoa enferma era capaz de contaminar o mundo. No século XVII, os médicos que cuidavam das vítimas se vestiam de maneira sinistra, que os protegia da cabeça aos pés.
Além disso, eles usavam máscaras que tinham a aparência de um longo bico de pássaro. Naquela época, não se sabia a causa da utilização dessas máscaras de peste, o que criou um enigma sobre a própria natureza da doença. Durante os surtos ocorridos naquele período, as cidades europeias decidiram contratar diversos especialistas para cuidar da população. Tanto os pobres como os ricos recebiam o mesmo tratamento. Na tentativa de erradicar o surto, os especialistas prescreviam misturas protetoras, remédios para a peste e também faziam autópsias, usando sempre a máscara de bico. Acredita-se que o traje tenha sido usado primeiramente pelo médico Charles Delorme, que manteve contato com muitos membros da realeza que estavam infectados, inclusive o rei Luís XIII. A roupa que ele usava era caracterizada por um casaco, calças presas a uma bota e luvas de couro. Os especialistas também portavam uma vara, que lhes permitia a possibilidade de afastar as vítimas. Além disso, o equipamento usado na cabeça também chamava atenção. Eles utilizavam óculos e uma máscara com 2 orifícios para as narinas, sendo suficiente para respirar. Embora esses casos fossem presentes em toda a Europa, o visual icônico ganhou mais destaque na Itália, local onde mais tarde a figura do médico da peste se tornou uma fantasia para as comemorações do teatro e do carnaval. Mas a importância do conjunto não era destinada à sua utilização em celebrações, e sim a proteger os médicos do miasma, já que a causa da peste negra foi associada a qualquer matéria orgânica em decomposição e os odores que exalavam. Os médicos concordavam com a teoria de que perfumes fortes e doces seriam capazes de fazer com que as áreas afetadas fossem detetizadas e que dessa forma fariam o odor sumir. Entre os aromas mais utilizados estavam o incenso e o nozeguês, que é um perfume de rosas. Os profissionais utilizavam suas máscaras com teriaque, um composto com mais de 50 ervas, que também continha pó de carne de víbora, mirra, mel e canela. Para os estudiosos, Delorme pensou que a forma do bico de máscara proporcionaria tempo suficiente para o ar ser absorvido pelo composto protetor antes de atingir as narinas e posteriormente os pulmões. Enquanto a causa da peste ainda era um mistério, a peste se espalhou ao redor do mundo, o que gerou 3 pandemias terríveis. A praga de Justiniano, que matou cerca de 10.000 pessoas por dia em 561 d.C., a peste negra, que matou mais de 1/3 dos europeus entre 1334 e 1372, e a terceira pandemia, que ocorreu entre os séculos 17 e 19, na Europa e depois na Ásia. Mais tarde, foi descoberto que a peste era causada por Yersinia pestis, uma bactéria que pode ser transmitida de animais para humanos e também por picadas de pulgas, contato com secreções e superfícies contaminadas. Portanto, a utilização de roupas e outros métodos adotados pelos médicos não foram muito eficazes. Infelizmente, as estratégias terapêuticas dos primeiros médicos modernos da peste fizeram pouco para prolongar a vida, aliviar o sofrimento e a dor. Junto com a Grande Fome e a Guerra dos 100 Anos, a peste negra foi um dos fatores determinantes para iniciar as mudanças que levaram para o final da Idade Média e início da Idade Moderna. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo. Aqui embaixo tem nossa campanha no Apoia-se, a partir de R$5 você contribui com o nosso canal, garantindo mais vídeos. Se quiserem outro vídeo sobre pandemias, comente aqui embaixo. No mais, é isso. Até mais!